Indisciplina. Olá, aqui é Bruno Pontes e estamos começando mais um programa Indisciplina, a ferramenta de comunicação semanal do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Estamos no ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23 horas, aqui na 87,5 FM da Brasilândia. E vamos dar início ao episódio de hoje com o Fernando contando um pouco sobre as experiências do Cursinho Livre da Norte com a realização das chamadas atividades abertas. Salve, aqui é Fernando Konezuki, professor de História e Política do Cursinho Livre da Norte. Bom, hoje eu colo nessa segunda edição do Indisciplina para falar sobre uma das atividades que o Cursinho Livre da Norte veio realizando aí ao longo dos anos, que a gente considera bem importante aí em nossa atuação, que são as aulas abertas. Bom, aulas abertas basicamente foram encontros abertos ao público que fizemos aí ao longo dos anos e que reuniu pessoas, além de nossos alunos e alunas. Então, uma ideia de que a Zona Norte tem pouca atividade nesse sentido, de roda de conversa, de discussão política, e quando tem, são orquestradas por instituições ou com envolvimento com partido, ou com ONG, ou de alguma forma visasse o lucro. Então, a gente quis assumir essa responsabilidade de poder tocar discussões, rodas de conversa pela Zona Norte, em diversos bairros da Zona Norte, fazendo assim uma movimentação dessas ideias. A gente começou a fazer esse tipo de coisa, acho que dá para dizer uma pré-história disso, no primeiro ano do cursinho, em 2017, que foi onde, na área de política, a gente começou a aproximar coletivos e movimentos com o cursinho. Então, nas aulas de política, a gente teve aí a presença do Brejo das Flores, do Coletivo Autônomo Herzer, do Desobediência Sonora, da Marcha Antifascista de São Paulo e até da Ocupação Independente Aqualtune. Então, foi uma ideia de começar a aproximar coletivos e movimentos sociais do cursinho e também fazer com que nossas alunas, alunos tivessem acesso a esses movimentos, a esses coletivos, a esses rolês. Mas foi no ano de 2018 que a gente começou efetivamente a fazer atividades abertas ao público em geral, para moradores, moradoras e quem quisesse da Zona Norte. Começamos o ano com um encontro grande no CCJ, falando sobre educação fora das grades, com discussões sobre vários contextos aí da educação. E ao longo do ano de 2018, a gente se fincou no CCJ para fazer uma série de atividades, que percorreu o ano inteiro. Então tivemos aí o Desobediência Sonora de novo, discutimos os impactos ambientais da pecuária, falamos sobre redução de danos, exibimos o Prisioneiro da Grade de Ferro com a presença de um cara que estava lá no Carandiru na época da filmagem, participou da filmagem, o CRIC do Comunidade Carcerária. Tivemos aí o pessoal do rolê indígena, desde a Comissão Guarani até a liderança da terra indígena do Jaraguá, falando sobre a luta indígena e a resistência dos Guaranis. Falamos também sobre Rojava e a resistência das mulheres curdas do Oriente Médio com a Nelise Chapo. Tivemos a Biblioteca Terra Livre falando sobre Revolução Industrial, História do Movimento Operário Internacional e Anarquismo. Fizemos um grande encontro em julho com torcidas antifascistas do Palmeiras e Corinthians, que o CCJ ficou pequeno para receber. Tivemos também a presença aí do Cursinho Popular Transformação, falando da antologia trans, falamos sobre Guerra Fria e encerramos aquele ano de 2018 com uma aula aberta no Terça Afro, um importante espaço de resistência negra da Zona Norte. A gente foi discutir a história dos negros e negras no Brasil com a presença da Suzane Jardim. O ano de 2019, a gente começou a fazer uma movimentação por outros lugares da Zona Norte, Em primeiro lugar, a gente saiu do CCJ, começou a mandar aulas no CIEJA, a professora Rosemary Frasson, que fica ali no Jardim Maracanã, relativamente próximo ao CCJ, E também começamos a se articular com serviços públicos da Zona Norte. Então, nossa primeira articulação foi com o serviço de medida socioeducativa do Cefras, do Jaçanã, onde a gente mandou uma primeira aula aberta aí de 2019
2019 com o Miro Rolim para falar sobre redução de danos de novo. Se articulamos também com o CAPES Infanto Juvenil da Brasilândia e Freguesia do Ó e com o MTST. Exibi um filme do MTST com discussões e com a presença de pessoas que de alguma forma passavam no CAPES, então foi bem interessante também, lá na Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Aí se articulamos também com os serviços de medida socioeducativa da Brasilândia e outro da Freguesia, realizando encontro com eles para discutir desde redução da maioridade penal a redução de danos também. Enfim, e aí começamos a fazer mais aulas pelo Jaçanã. E aí no Jaçanã a gente recebeu o coletivo Democracia Corintiana, recebemos o MTST de novo, recebemos o André Nicásio Lima com as suas leituras antifascistas e encerramos essa estadia aí no serviço de medida do Jaçanã com o movimento A Craco Resiste para falar sobre a Cracolândia e a história da região da Luz. Em outubro ainda de 2019 a gente continuou no Jaçanã, não mais no Cefras, porque o serviço infelizmente fechou, mas na Casa Cultural Hip Hop do Jaçanã, com atividade sobre a memória dos 27 anos do massacre do Carandiru, com uma roda de conversa com egressos e egressas do sistema carcerário e também com a apresentação do grupo de rap Comunidade Carcerária. No mês de novembro a gente ainda tentou fazer mais uma atividade que seria lá no Jardim Brasil, numa tabacaria que a gente se articulou para discutir maternidade no cárcere, mas no dia choveu pra caramba e infelizmente não rolou mais atividade. E aí a nossa ideia era retomar em 2020, se fincar no Jardim Brasil, mas veio a pandemia e a gente cancelou todas as atividades. É isso, queria contar um pouquinho como que rolou essas aulas abertas ao longo dos anos, né? Os movimentos, os coletivos, os rolês que participaram com a gente desses encontros. E que a gente teve a presença principalmente de trabalhadores e trabalhadoras aí da assistência social e da saúde em nossas aulas, então foi uma presença sempre marcante. Tivemos moradores e moradoras, alunos e alunas do cursinho também. Enfim, compartilhamos aqui com vocês uma das atividades que a gente compreende como importante, como de destaque do Cursinho Livre da Norte, as aulas abertas. E agora a gente preparou aí para vocês uma gravação especial sobre o Cursinho Livre da Lapa, que foi o primeiro cursinho livre de São Paulo, né? Depois do Cursinho Livre da Lapa, outros cursinhos começaram a surgir pela cidade e pelo estado de São Paulo. E a gente quis aqui já colocar na segunda edição uma fala do pessoal do Cursinho Livre da Lapa, porque pra gente também é uma referência pessoal, né? Então ficamos aí agora com o Ciro falando sobre o Cursinho Livre da Lapa e também sobre o podcast que eles estão fazendo, discutindo os princípios dos cursinhos livres. Firmeza? Ficamos aí então. Ciro do Cursinho Livre da Lapa. Salve, gente, meu nome é Ciro e desde 2017 eu faço parte do coletivo que gera as atividades do Cursinho Livre da Lapa. E hoje eu tô aqui para falar um pouco da caminhada desse cursinho e do projeto que a gente tocou esse ano, que foi o podcast Zero de Conduta. Então o cursinho ele surge em 2015 da demanda por acesso à universidade para pessoas oriundas do ensino público, da classe trabalhadora, pessoas negras, pessoas periféricas. E, portanto, além de um cursinho popular, ele também é um cursinho livre, porque ele é autogerido e horizontal. Ou seja, as próprias pessoas que fazem parte do cursinho, independente de educadoras ou estudantes, elas são responsáveis pela organização e por tocar as tarefas necessárias a esse cursinho, e isso se faz sem hierarquias. Todo mundo tem o mesmo poder de decisão para decidir os rumos que a gente tem que tomar e como a gente vai fazer isso. Mais uma vez aí ele surgiu em 2015, no Espaço Autônomo Casa Mafalda, e desde o encerramento das atividades desse espaço, o cursinho vem buscando alternativas de locais onde ele pode dar continuidade às suas atividades, respeitando os princípios que orientam essas atividades, né? Então, em 2016, o cursinho ele vai para o Espaço Cultural Mané Garrincha, na Sé, onde já acontecia o Cursinho Livre da Sé, e aí buscando retomar os vínculos com o território onde ele surgiu, em 2017 o cursinho ele volta para Lapa,
para a Escola Estadual Pereira Barreto. Nossa questão lá foi que a lógica de vigilância que é própria a ambientes escolares, ela entrava em conflito com a nossa autonomia pedagógica, muito em função das nossas aulas acontecerem no mesmo horário em que aconteciam as aulas regulares do espaço. Então em 2018 a gente busca uma nova alternativa. O cursinho ele desenvolve um curso interdisciplinar, né, buscando não separar aí as matérias da forma em que isso é tradicionalmente feito, que funcionaria de uma maneira itinerante. E aí, ao fim desse processo, com todo o acúmulo que ele trouxe, a gente entende que é fundamental para o nosso projeto a presença em um espaço fixo, o que faz com que em 2019 a gente vá para o espaço Condomínio Cultural, que é ali na Vila Ângulo, onde diversas outras atividades são tocadas. A gente foi muito bem recebido e nossa autonomia pedagógica foi respeitada. A gente conseguia colocar em prática os nossos princípios. No entanto, por uma questão de acesso, já que esse espaço não era tão próximo, não atendia tão bem as pessoas que o cursinho tinha em vista quando do início das suas atividades, e por uma questão de custeio, já que a gente participava financeiramente ali do custeio do local, e a gente não tem hoje um fomento financeiro, né, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais tranquila. O cursinho em 2020 ele busca um espaço público e se muda para a Biblioteca Mário Chamber, que é mais próxima ali à Estação da Lapa. E aí, em função da pandemia, da quarentena, de tudo que aconteceu, a gente teve nossas atividades pausadas para esse ano. Então o que rolou foi que a gente teve a oportunidade de refletir e de discutir os princípios desse projeto, que foram tirados lá em 2015, quando o cursinho era composto por várias educadoras, vários estudantes, vários educadores, e tinha a demanda de ter uma maior coesão, de que todo mundo entendesse o trampo da mesma maneira e pudesse fazer as coisas de modo alinhado, né? São esses princípios: apoio mútuo, anticapitalismo, horizontalidade, combate aos mecanismos de exclusão e cooptação, conhecimento crítico, federalismo, ação direta e autonomia. E após esse primeiro processo de decidir os princípios e os acordos mínimos que as pessoas que fizessem parte do coletivo deveriam cumprir para que elas pudessem se considerar parte desse coletivo, a gente chegou a um processo de garantir que todo mundo tinha a mesma compreensão desses princípios e que a gente tentava tirar eles do papel de uma maneira coesa também. Isso fez com que a gente produzisse algum acúmulo, muito em formato de publicações. E aí esse ano um estudante deu pra gente a ideia de que a gente produzisse acúmulo novamente a respeito desses princípios, mas num formato de podcast, o que levou aí ao Zero de Conduta, onde a gente tenta discutir maneiras de colocar esses princípios em prática e os desafios, né, para colocar eles em prática. Então fica o convite para todo mundo que tem interesse em pedagogia libertária, para todo mundo que já faz parte de projetos, né, nesse sentido, ou quem quer começar um projeto desse, para que tenha contato com o acúmulo que a gente tem desses anos, para fazer isso dentro das particularidades onde esses projetos surgirem, onde eles já existam, né? Nosso podcast está no Spotify, no Anchor, no site do cursinho, disponível para download. E aí a opinião de vocês sobre ele e sobre os projetos que vocês têm tocado é muito importante, fortalece muito a gente. Nossos canais de comunicação também estão disponíveis, né? No Instagram, por e-mail ou no Facebook. E por enquanto é isso, gente. Agradeço muito o espaço e seguimos. Alô, alô, Valmir De Angelis na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 da Brasilândia, na Podosfera, nos principais agregadores e no canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. E hoje vamos falar de educação formal e informal.
Quando pensamos em educação, uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça são as escolas. Palavra essa que vem do latim escola e também do grego skolé, que naquela época referia-se ao lazer e entretenimento, bem diferente do que vemos hoje. Essa noção que escola é uma prisão, que precisa de disciplina a qualquer custo e que os alunos devem ser totalmente subservientes aos seus professores, sem a possibilidade de questionar nada, faz parte de uma educação tecnicista, ou seja, educa-se para a execução de tarefas, sem vínculo educador e educando, sem questionamentos, apenas para que se mantenha na sociedade uma ordem de imobilidade socioeconômica e, consequentemente, racial. Embora as promessas da pedagogia tecnicista fossem da ascensão social, o que não ocorria pela sistematização do ensino, que era desde sempre excludente. No período da ditadura militar, foi adotada a pedagogia tecnicista, o que podemos perceber até hoje no ensino, onde se prepara apenas para o mercado de trabalho, onde a escola, enquanto instituição, seria responsável por mudar o comportamento dos alunos e para que no futuro eles possam assumir pré-determinados papéis sociais. Sendo assim, para os pobres, posições subalternas, subordinadas, estritamente operacionais, e para os ricos, cargos de comando, chefias, diretorias, qualquer lugar acima dos trabalhadores pobres. Foi também nesse período que tivemos um aumento vertiginoso das escolas particulares, onde se pode, por meio do dinheiro, capitalizar a educação e perpetuar a desigualdade social que assola o nosso país. Essa é a institucionalização do ensino, aquela aprovada pelo Estado, onde os papéis valem mais do que o conhecimento efetivo, da experiência e principalmente da valorização dos trabalhos, sejam eles quais forem. O ator Pedro Cardoso, em uma entrevista do programa Espelho de Lázaro Ramos para o Canal Brasil, discute essa relação do trabalho e do consumo. Vamos ouvir um trecho desta fala. Você fala sempre isso, né? Já falou para mim, já vi você falando em entrevista que nós devíamos nos envergonhar de pagar a alguém aquilo que não é suficiente para aquela pessoa viver. Para a pessoa viver, né? Nós na nossa vida doméstica, eu particularmente tento desesperadamente fazer o melhor que eu possa com o meu dinheiro. Não é fácil, porque também a pobreza é um saco tão fundo que até outro dia eu pensei isso, meu Deus, não há dinheiro que você dê para uma pessoa que tenha nascido na pobreza extrema que livre ela da pobreza. Porque a pobreza extrema, ela cria tantas sequelas emocionais e psicológicas que não é bem o dinheiro, apenas o dinheiro que tira uma pessoa daquela indigência existencial. É mais complicado. Eu achava que era só o dinheiro. Por que eu estou contando isso? Já me aconteceu de pagar muito bem a pessoas que aquele dinheiro afogou a pessoa não soube enriquecer um pouco, a pessoa se perdeu, se confundiu, sobe a cabeça e tal. Isso não me faz voltar atrás e deixar de pagar as pessoas o melhor que eu posso, mas me fez compreender que não é apenas o dinheiro que construirá uma cidadania plena. É mais que o dinheiro, é também um respeito, uma confirmação do universo cultural do qual a pessoa vem, não menosprezar as informações culturais que a pessoa traz para você, não achar que uma pessoa no Brasil se elevar, ela se tornar culta, entendeu? Como nós chamamos aí. Então vamos dar universidades para todos. Claro que temos que dar universidades para todos, mas um pedreiro é um homem que detém um saber de enorme valor. É valorizar o saber que aquele homem detém. Um bom pintor de parede sabe fazer coisas que têm um enorme valor, e um enorme valor econômico. É dar valor econômico, no fundo, ao trabalho, na minha opinião. No Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão, ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. E eu acho que nós ainda vivemos o período da escravidão, na minha opinião. Acabamos de ouvir a fala de Pedro Cardoso sobre trabalho e consumo, e também do histórico da pobreza extrema no inconsciente das pessoas.
O que fica explícito nessa fala é o problema estrutural que temos em relação a esses outros conhecimentos, que não são ensinados na educação formal. Saberes esses construídos na prática laboral, como o pedreiro e o pintor de paredes, que são as profissões que o autor cita. A educação formal pública é muito importante e, embora seja um direito garantido na Constituição, ela é negada e sucateada pelo Estado. A educação que as escolas de classe média e alta possuem é muito diferente daquela encontrada nas periferias das cidades. Escolas em situações deploráveis, professores mal pagos e recentemente perseguidos no exercício de suas funções por políticos canalhas que, não entendendo nada de educação, acham que o problema se resolveria com escolas militares, no pau e na porrada. Isso para os pobres, pois a burguesia ainda desfrutaria de todo o conhecimento dos seus professores com relativa liberdade docente, utilizando até o também hostilizado Paulo Freire, que é muito usado nas escolas particulares, mas que tem o silêncio sepulcral desses que atentam contra a educação pública. A educação formal tecnicista, que é um principal objetivo dessa classe política interessada na manutenção de privilégios e imobilidade socioeconômica, também não formará cidadãos, porque estão exclusivamente voltados para o ensino das disciplinas separadamente, sem integração, e exclusivamente para o trabalho, em um cultivo à obediência, à subserviência, a indivíduos servis, em serviço do dinheiro. Quem nunca ouviu a frase "manda quem pode, obedece quem tem juízo", que é a constatação máxima da subserviência estimuladas pelas classes dominantes. A educação informal, popular e de base é desestimulada. Os governos não querem que a população se empodere de conhecimento e consigam ter a compreensão do sistema desigual e opressor nas quais estão submetidas. A educação informal forma outros saberes, tanto laborais como sociais. Voltando à fala de Pedro Cardoso, não valorizamos o trabalho e, mais do que isso, não reconhecemos bons profissionais no exercício de suas funções. O funcionário ou funcionária do supermercado atencioso e simpático que trata todos muito bem, o pessoal da faxina que limpa o ambiente de trabalho, a escola, a casa, as ruas, os motoristas de ônibus, agentes de transportes em geral, todos e todas são tratados por muitas pessoas como inferiores e seus trabalhos tidos como subempregos. Todo trabalho requer muitos saberes, dos mais simples, que é dar bom dia, boa tarde, boa noite, até a execução das tarefas. Tudo isso dá valor ao trabalho desenvolvido e promove o exercício pleno da cidadania. No Cursinho Livre da Norte, além de todas as outras matérias que ensinamos do ensino formal, trabalhamos muito com outros aspectos da educação, como a formação do senso crítico e a importância das pautas identitárias que são urgentes para a nossa sociedade. Discutimos sobre racismo, homofobia, xenofobia e de tantas outras chagas que existem em nossa sociedade. Para que possamos construir uma sociedade mais justa, precisamos de igualdade nas oportunidades. E essa equidade vem da oferta de uma educação de qualidade, que além das disciplinas normais, como português, matemática, geografia, história, filosofia, química, física, que as escolas possam formar cidadãos conscientes, que não são enganados pela lógica do mercado e que possam colaborar ao invés de competir. Colaborar com aqueles da sua própria classe econômica. Os burgueses também têm sindicato. Há também sindicato de patrão. Mas quando são os trabalhadores, aí então, estes são tidos como vagabundos. Atualmente, assistimos à mobilização dos entregadores de aplicativo, que é um belo exemplo de educação informal. Trabalhadores explorados por empresas gigantes com lucros astronômicos, explorando a mão de obra dos trabalhadores com a falácia de que os motoqueiros e ciclistas são empreendedores, donos do seu próprio negócio. A organização dessa classe, tomando conhecimento de sua própria condição, é apenas um dos exemplos dos muitos que a educação informal pode fazer. Educação formal e informal é do que o nosso país precisa. Encerramos hoje com Pelé, que ao contrário do que o Romário disse uma vez,
que ele de boca fechada seria um poeta, cantou uma verdade em meados dos anos 90. Até a semana que vem. Fique com Pelé. ABC. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança ler e escrever. ABC, ABC, toda criança na escola, o Brasil merece. Olá, estamos de volta com o Indisciplina, o seu programa sobre educação popular libertária aqui na 87,5 FM da Brasilândia. Aqui quem fala é Bruno Pontes e separamos esse bloco para conversarmos um pouco sobre como funciona o financiamento da educação básica atual e sobre importantes mudanças que têm acontecido no ano de 2020 nessa área. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre como nossas escolas públicas são precárias e sobre como funcionárias e funcionários que trabalham nessas escolas não são valorizados pelo Estado. Isso nos mostra que já tem algo errado aí. Mas o que está errado aqui? Para entender isso, precisamos ver como funciona o investimento estatal na educação básica aqui no Brasil. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 tornaram a educação algo constitucional. Desse tempo para os dias de hoje, algumas leis ligadas à implementação de políticas públicas na área da educação foram criadas para, na teoria, complementar o acesso à educação básica e atingirmos 100% da população, coisa que ainda não conseguimos. É normal pensarmos que todas as medidas públicas feitas por leis ou outras medidas estatais são resultados direto do trabalho de diferentes governantes, daquelas pessoas que foram eleitas. Mas as coisas são bem mais complexas do que isso. Existem vários atores sociais e políticos que listam pautas que são apresentadas por eles como de importância para a sociedade. Nesse meio podemos citar alguns grupos da sociedade civil, de base popular ou então de base empresarial. Esses diferentes atores da sociedade civil e governantes que estão no poder entram em um embate com o objetivo de influenciar a opinião pública para conseguir força o suficiente para passar essas mudanças pelo governo. Muitas políticas ligadas à área da educação foram criadas dessa forma, e hoje vamos conversar sobre uma delas, o Fundeb. Escolhi apenas uma para termos tempo suficiente para conversarmos com o devido cuidado, e escolhi justamente o Fundeb por ter certa urgência, como vamos ver aqui. O Fundeb é a sigla para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Esse fundo foi criado em 2006 com a Emenda Constitucional número 53. Apesar de termos fundo no singular em seu nome, na real ele é o conjunto de 27 fundos contábeis, sendo um por cada estado e um para o Distrito Federal. Ali reunimos grana de imposto e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios que vai ser usada na educação básica. Além disso, o Fundeb obriga que 10% do total reunido venha de recursos federais para ajudar os estados que não conseguirem reunir o dinheiro suficiente para atingir aquilo que é chamado como valor mínimo por aluno, que é estabelecido nacionalmente. O Fundeb foi criado para substituir o Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que veio antes dele. E de um para o outro tivemos alguns avanços importantes, dos quais podemos destacar a inclusão de creches, previsão de avaliações periódicas e aquela obrigatoriedade da complementação de
10% pela União. Como falamos, isso tudo nasce daquele embate entre diferentes atores políticos, e essas mudanças só foram possíveis pela atuação de diferentes grupos e de movimentos sociais, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Também é importante falar que o Fundeb é atualmente a principal fonte de financiamento das escolas públicas. Em 2018, o Brasil investiu 398 bilhões em educação básica, e desse total, 153 bilhões vieram do Fundeb, o que dá por volta de 40%. No senso comum, temos a ideia correta de que temos pouco dinheiro investido nas escolas públicas. O Brasil gasta por volta de 3.700 dólares por estudante no primário, que seria o período do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental, enquanto a média dos países que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é de 8.600 dólares, o que dá mais que o dobro do investimento brasileiro. A lei obriga que pelo menos 60% dessa grana do Fundeb seja para pagar profissionais do magistério. Aqui entrariam professores, diretores, coordenadores e por aí vai. Enquanto o restante deveria ser utilizado para construir novas escolas e manter e equipar as antigas. A Andressa Pelanda, que é a coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nos conta que, apesar do Fundeb ser um sucesso quando se trata do crescimento de matrículas e de melhoria da qualidade da educação, ele ainda é insuficiente. E como podemos saber disso? Existe uma ferramenta chamada Custo Aluno Qualidade Inicial, que calcula o valor necessário de investimento por cada aluna e aluno para ampliar o acesso e melhorar a qualidade de acordo com o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado pelo Congresso em 2001. O Custo Aluno Qualidade Inicial mostra que o valor mínimo investido pelo governo federal precisa sair dos 10% e chegar em 40%. Esse é o valor necessário para que todos os estados atinjam o piso do magistério e que as escolas tenham uma estrutura com uma qualidade mínima. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também aponta mudanças necessárias no sistema de financiamento do Fundeb. Cada estado e município das 27 unidades da federação transfere 20% da arrecadação de impostos e outras fontes de receita para os fundos que formam o Fundeb, como a gente já falou. O total arrecadado em cada unidade da federação é dividido de acordo com o número de matrículas na educação básica nas redes municipal e estadual do ano anterior. Com base nisso, é definido o que chamamos de Valor Aluno Ano Nacional. E os estados que não atingiram a arrecadação suficiente para pagar o Valor Aluno Ano mínimo recebem a complementação da União, que sai daqueles 10%. Os estados mais ricos coletam mais impostos e com isso recebem mais dinheiro para a educação básica, diferente dos estados mais pobres. E aqui entra a importância daquele acréscimo da União. Sem o Fundeb, a diferença entre a rede de ensino mais pobre e a mais rica era de 125 vezes, e com ele passou para apenas 7 vezes. Uma das soluções apontadas por um estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação para diminuir ainda mais essa desigualdade é a adoção de um modelo híbrido de financiamento que manteria o modelo atual do valor aluno ano e acrescentaria o valor aluno ano total, que leva em conta a arrecadação total do município ou estado na hora de definir quais estão aptos a receber o valor complementar. A campanha nacional também afirma que a adoção do valor aluno ano total, somado aos 40% de complementação da União, seria o cenário mais justo, eficiente e distributivo para o novo fundo. Outro fator apontado nesse estudo é a necessidade de se constitucionalizar o mecanismo do custo aluno qualidade no Fundeb, criando um lastro que garanta a utilização desses recursos de forma que aumente a qualidade nas escolas. O custo aluno qualidade
se baseia em alguns fatores que influenciam na qualidade da educação, como o nível socioeconômico decente, infraestrutura, condições de trabalho, formação e remuneração docente, além de outros. O Fundeb vence agora no dia 31 de dezembro, e passando desse período, os recursos que eram destinados à educação básica deixariam de existir, o que dava grande urgência para a elaboração de uma proposta que tornasse o Fundeb definitivo. Como é de se esperar e como a Pelanda nos mostra, existem diferentes interesses envolvidos na escolha de quais alterações devem ser feitas no novo Fundeb. Podemos separar aqui em dois grupos. Um que defende a destinação de 40% de complementação da União e a constitucionalização do custo-aluno-qualidade, formado por movimentos da sociedade civil e algumas deputadas e deputados, e outro grupo que defendiam inicialmente um mínimo de 10% da União, como os deputados Felipe Rigori e Tabata Amaral, a organização Todos pela Educação e Confederação Nacional dos Municípios e os Ministérios da Educação e Economia. Como é de se esperar, diferentes deputados e deputadas começaram a apresentar alterações que todos sabemos que são motivadas por interesses muito específicos. Além da defesa de uma porcentagem ridícula, um grupo de deputados com Felipe Rigoni e Tabata Amaral no meio defenderam a retirada do custo-aluno-qualidade. Outros dois deputados, o Thiago Mitraldi e Marcelo Caleiro, tentaram colocar ainda um sistema de vouchers, que usaria parte do dinheiro do Fundeb para pagar bolsas de estudo em escolas particulares. E por fim, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, começou a sugerir algumas alterações que eram, no mínimo, escrotas. Ele queria subir o valor implementado da União para 20%, que, além de ser muito aquém dos 40% propostos inicialmente, também autorizaria utilizar as receitas do salário educação, que são direcionados para programas federais de alimentação escolar, transporte, livros didáticos e etc., como parte da complementação da União que entra no Fundeb. E quando tiramos o valor que entraria pelo salário educação, não teríamos 20% a mais, mas sim 15%. Como bem mostra o Salomão Ximenes, essa jogada não passa de uma ilusão de aumento em relação à proposta do Guedes, que no fim teria praticamente a mesma porcentagem. Não sei se ficou explícito como o uso do salário educação para fomentar o Fundeb é um movimento sujo. O salário educação financia alguns programas, e o que teria uma redução mais drástica com a sua utilização para outro setor é justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, usando cálculos de documentos produzidos pela Fineduca, mostra que o dinheiro investido em programas suplementares que atualmente utilizam o salário educação cairia em 75%. Dos 8,5 bilhões investidos em 2019, sobraria apenas 2,1 bilhões para todos os programas. Só a grana utilizada em 2019 para o programa de alimentação foi de 3,98 bilhões, quase o dobro do que sobraria com essa jogada. Como a Andressa Pelanda resume, mesmo com evidências obtidas com mecanismos científicos mostrando a importância de um maior investimento do governo federal na educação básica, no avanço de acesso e qualidade, a galerinha do Estado mínimo continua insistindo em apoiar uma educação de baixa qualidade para os mais pobres. Isso deixa escancarado que esse pessoal não se preocupa com a qualidade da educação. Só querem diminuir ainda mais o pouco investimento que já temos para aumentar a demanda por uma educação particular. Felizmente, agora no dia 22 de julho, esse novo Fundeb foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tivemos muitas coisas positivas nesse texto que foi aprovado. O custo-aluno-qualidade agora é algo institucional. Aquela jogada com o salário educação foi retirada. O valor aluno-ano total também foi acrescentado, mas, infelizmente, os 40% de acréscimo da União não foi aceito. Mas pelo menos saímos de 10%
e vamos aumentando nos próximos anos até atingir 23% em 2026. O único problema que podemos destacar aqui não vem do Fundeb em si, mas da Emenda Constitucional 95, que criou o teto de gastos na educação, que colocou um máximo que o Estado pode investir nessa área. Isso é ruim porque o aumento no Fundeb vai interferir nos valores que estarão disponíveis para outras modalidades de educação, como o ensino superior. Isso nos mostra que, apesar de termos ganho uma batalha, a guerra pela educação está longe de acabar. E também vale destacarmos a cara de pau do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que foi nas suas redes sociais comemorar a vitória da aprovação do Fundeb em cima dos esquerdistas que não queriam a sua aprovação. Isso é muito interessante quando vemos aqui todas as tentativas dos Ministérios da Economia e Educação justamente em boicotar esse projeto, em diminuir ainda mais aqueles possíveis avanços que tinham no texto inicial. Eu trouxe esse exemplo aqui por nos mostrar muito bem como as dinâmicas envolvendo direitos básicos funcionam. Os poucos direitos que temos não são dados por políticos bonzinhos. Eles são conquistados pela luta de inúmeras pessoas e organizações que muito dificilmente vamos conhecer pela grande mídia. Existem vários setores com objetivos claros e muitos deles não estão em busca de uma educação pública de qualidade. Estão representando pessoas que vão lucrar muito com a precarização da educação. E aqui podemos falar de duas formas de lucro. O mais óbvio é o lucro financeiro, como no caso dos deputados que queriam usar o dinheiro do Fundeb para pagar escolas privadas. Mas também temos um lucro que podemos chamar de lucro político. Como vimos, é a organização social que permite avanços e impede retrocessos quando se trata dos nossos direitos. Se a população sabe o que está perdendo, e que, se nos organizarmos, conseguimos lutar e alcançar nossos objetivos, isso é um prejuízo para quem já está no poder tentando obter algum tipo de lucro ou vantagem. Como Darcy Ribeiro bem disse, a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Por isso é importante nos organizarmos e lutarmos por uma educação pública de qualidade, seja ela do ensino básico ou então do superior. É pela educação que podemos mudar a nossa realidade. Obviamente que não vamos conseguir mudar o mundo só com a educação formal gerida pelo Estado, mas se não lutarmos por escolas com uma qualidade mínima para servir de base para mudanças mais profundas, não vamos sair do lugar. E esse é um dos nossos objetivos com o Indisciplina: ajudar um pouquinho que seja nesse trabalho de base, divulgando o que vemos como importante para a educação. Queremos apontar processos com base na educação libertária e discutir possibilidades futuras que nos ajudem a melhorar a nossa realidade. Da mesma forma, não queremos que vocês aceitem tudo que falamos aqui como verdades universais. Somos só 3 seres humanos. Apesar de termos experiência e estudarmos sobre educação, isso não quer dizer que somos infalíveis ou donos da verdade. Queremos criar um diálogo. Por isso, sempre que você achar que falamos algo errado aqui, ou quiser complementar algum assunto abordado com suas experiências, pode entrar em contato com a gente pela página do Cursinho Livre da Norte no Facebook ou Instagram. É só procurar esse nome por lá que você nos encontra. Para finalizar esse episódio, vamos tocar a música Escolas, da banda Garotos Podres, que dialoga com o que falamos até aqui. Resume bem a atual precarização do ensino público e destaca a importância de uma educação crítica que prepare a população para mudar sua realidade para melhor a partir da sua luta. Escola! Aceitar
Vocês acabaram de ouvir Escolas, da banda Garotos Podres. E aqui terminamos por essa semana. Se cuidem, nos encontramos de novo sexta-feira que vem, das 16 horas às 17. E se quiser ouvir esse programa de novo, nossas reprises vão ao ar aos domingos, das 22 às 23 horas, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. E se você quiser ouvir os nossos outros episódios anteriores, pode procurar o nome Indisciplina em diferentes plataformas, como o Spotify, ou então encontrar os episódios no nosso canal no YouTube do Cursinho Livre da Norte. E é isso, até semana que vem, aqui na 87,5 FM da Brasilândia.